Bom pessoal, eu me chamo Saulo Viana e o objetivo desse vídeo também é analisar um caso de uma repercussão absolutamente nacional e não só regional, muito embora tenha acontecido, enfim, nas últimas 24 horas no estado do Rio de Janeiro. Há uma movimentação pública muito grande, a sociedade civil está bastante envolvida, há opiniões para todos os lados, mas as opiniões são mais fortes no sentido da correção da decisão do Tribunal Regional Federal no sentido de anular a votação que redundou na soltura de 3 deputados estaduais. Essa decisão do TRF, anulando a decisão, fez com que esses deputados retornassem à prisão. Qual foi a grande questão discutida? E por que você está falando isso, Saulo? Porque esse foi um tema sugerido. E qual é a pergunta que nos foi sugerida? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro enviou um alvará de soltura para libertar seu presidente, que tinha sido preso por determinação da Justiça Federal, e voltou a ser preso novamente, por ordem desse também Tribunal Regional Federal, essa turma. Pela Constituição, a Assembleia tinha atribuição para tomar aquela decisão, então esse foi o tema sugerido. Qual é a grande questão que se coloca aqui? Também a discussão sobre imunidade material em relação à prisão. Repito, a imunidade parlamentar ela é um gênero que comporta algumas espécies. Imunidade material, que é aquela imunidade em relação à opinião, palavra e voto, de maneira que são invioláveis civil e penalmente deputados federais, senadores, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Normalmente, quando se trata de exercício parlamentar e dentro do exercício do recinto parlamentar, e quando há, claro, uma conexão com o exercício da função, e ainda imunidade formal, que se divide em 2. Imunidade formal em relação ao processo e em relação à prisão. A gente vai analisar essa em relação à prisão. O que diz o artigo 53, parágrafo 2º? Ele diz que, de regra, deputados federais e senadores não poderão ser presos, salvo flagrante de crime inafiançável. Então ele tem que ser pego praticando o crime logo após cometê-lo, em circunstância que faça supor que acaba de cometer o crime, ou com produto do crime ou utensílios do crime em suas mãos, ou seja, em flagrante delito, e praticando crime inafiançável, que são, na forma do artigo 5º, 42, 43 e 44, 42, 43 e 44, racismo, tortura, tráfico, terrorismo, os definidos em lei como hediondos, e ação de grupo armado, civil ou militar contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, é absolutamente excepcional a prisão cautelar, a prisão não definitiva, então prisão cautelar de parlamentares federais, deputados federais e senadores, só quando são pegos em flagrante de crime inafiançável. Caso sejam pegos em flagrante de crime inafiançável, o que vai acontecer? Nesse caso, diz a Constituição, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, ou seja, a maioria absoluta, resolva sobre a prisão. Então, quem vai resolver sobre a manutenção ou não dessa prisão que foi decretada, no caso de deputados federais e senadores, pelo Supremo Tribunal Federal, é a Casa Legislativa. Se for a Câmara, se for um deputado, a Câmara. Se for um senador, o Senado. Por maioria absoluta, por maioria de membros. Então esse é o cenário. Alguém foi preso, um deputado federal, um senador foi preso, em flagrante de crime inafiançável, então há aí uma hipótese de prisão cautelar. Em 24 horas, os autos serão remetidos à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de membros, resolva sobre a prisão. No final das contas, quem resolve sobre a prisão é a Casa Legislativa. Se o cara foi preso e a Casa Legislativa, por maioria absoluta, entende que ele não deve continuar preso, ele não continuará preso. Saulo, mas você acabou de falar para mim que a questão se refere a deputados federais, deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro. O Pisciani, que é o presidente da Casa, o Paulo Melo, e um terceiro, que seria nomeado, enfim, a membro do Tribunal de Contas do Estado, esqueci agora o nome desse terceiro deputado estadual, envolvido no cenário. Pois então, esses 3 deputados estaduais, Saulo, gozam dessa mesma garantia que está sendo expressamente atribuída aos membros do Congresso Nacional, o que me parece
Membros do Congresso Nacional são deputados e senadores? Sim, pessoal, porque o artigo 27, parágrafo 1º, estende todas as prerrogativas, todas as imunidades, inviolabilidades que são detidas, são portadas por deputados federais e senadores aos deputados estaduais. Então, os deputados estaduais, eles são detentores dessas prerrogativas, porque o artigo 27, parágrafo 1º, diz o seguinte: será de 4 anos o mandato de deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimento, incorporação às Forças Armadas. Então, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidade. Então, as regras dessa Constituição sobre imunidade são aplicadas aos deputados estaduais. É por isso que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no seu artigo 102, parágrafo 2º, reproduz de forma idêntica o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha o que diz o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Desde a expedição do diploma, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva a sua prisão. O que aconteceu? O TRF determinou a prisão desses 3 deputados estaduais. E veja bem, já entenderam que a prisão desses 3 deputados estaduais seria então fundamentada no artigo 102, parágrafo 2º. Então, o que o TRF entendeu inicialmente? Que, de fato, eles foram pegos em flagrante de crime inafiançável. Ora, senhores, já houve uma interpretação elástica nesse sentido, utilizando, inclusive, o artigo 324 do Código de Processo Penal para admitir, então, a prisão do Delcídio do Amaral, muito embora, de forma explícita, ele não tenha praticado nenhum dos crimes inafiançáveis constantes da Constituição: tortura, tráfico, terrorismo, racismo, hediondos e ação de grupo armado civil-militar contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então já houve uma flexibilização dessa inafiançabilidade, Então eles foram presos. E aí foi respeitado o 102, parágrafo 2º. Os autos foram remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa, na sua votação, pelo voto da maioria dos seus membros, resolveu sobre a prisão. Diz a Constituição Estadual, reproduzindo de forma idêntica o 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Resolva sobre a prisão. Aqui a interpretação é no sentido de o que é resolver sobre a prisão. Ora, senhores, resolver sobre a prisão isso é pacífico, não tem nenhuma controvérsia. É dizer se vai continuar preso ou se não vai continuar preso. Tá, Saulo, mas por que o TRF anulou esse julgamento? O TRF anulou esse julgamento porque a Assembleia Legislativa resolveu sobre a prisão, na forma do 102, parágrafo 2º, e aquela resolução não foi encaminhada ao TRF, para que então o TRF expedisse então alvará de soltura. Só que essa é uma questão absolutamente excepcional, inédita, e a Assembleia Legislativa entendeu por bem expedir um ofício determinando a libertação. O TRF entendeu que é o Poder Judiciário o órgão competente para expedir mandado de prisão e alvará de soltura. Isso não competiria à Assembleia Legislativa. Mas veja bem, senhores, se a Constituição, a Constituição Estadual, no artigo 102, parágrafo 2º, estabelece que compete à Assembleia Legislativa resolver sobre a prisão, com base, talvez, numa interpretação, veja, teleológica da Constituição e sem muita viagem, que a própria Assembleia Legislativa pudesse, enfim, comunicar aquela decisão e determinar a expedição, a soltura, sem que houvesse, então, a expedição por parte do Poder Judiciário do alvará de soltura. Olha, me parece uma decisão perigosa. Eu não estou falando aqui da existência ou inexistência de crimes, tá? Se eles estão ali materializados, se há indícios de fato, há crimes e devem ser responsabilizados. Mas veja bem, o que eu estou analisando aqui é a integridade da Constituição. Começarmos a excepcionar a Constituição
como a caça às bruxas, a corruptos, que realmente esse é o momento e de fato devem ser responsabilizados, seria aí uma antessala para talvez restrições mais agudas a direitos, liberdades fundamentais. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, não me parece absurda, não me parece, com conhecimento da Constituição, veja bem, com a análise do artigo 102, parágrafo 2º, do 27, parágrafo 1º da Constituição Federal e do 53, parágrafo 2º, não me parece absurda que a Assembleia Legislativa tenha entendido que se compete a ela resolver sobre a prisão, não haveria nenhum problema em resolvendo sobre a prisão e sendo a autoridade, naquele caso, legitimamente detentora dessa possibilidade de resolver sobre a prisão, de, enfim, expedir um ofício e determinar essa soltura. Mas esse daí não é um assunto isento de controvérsias, também não é a minha intenção trazer verdades absolutas. Nós estamos aqui conversando com base na Constituição, um estudo técnico com base na Constituição, mas não estamos aqui falando de paixões. Uma análise sem paixões permite questionar de forma muito tranquila a decisão do TRF. Uma análise sem paixões. Então, veja bem, assim, o meu objetivo foi esse, pessoal, apenas esclarecer, traçar algumas considerações. São artigos muito importantes, de grande incidência em provas de concurso de todos os níveis, e o direito constitucional é isso. Para pensarmos o direito constitucional e não apenas reproduzirmos aquilo que os outros falam. E assim, eu me despeço e eu espero vocês numa outra oportunidade. Um abraço.